Então esse dia vai trazer pra gente mais sensibilidade, mais receptividade. A nossa mente naturalmente se abre a ideias mais metafísicas, mais místicas. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o astral do dia 23 de junho para todos os signos. Eu sou a Tata Gentil, eu tô aqui no Horóscopo Virtual. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês falando do horóscopo diário, mensal, semanal e também de os eventos mais importantes, que eu sempre faço um vídeo aqui dos eventos mais importantes, né? Das retrogradações, dos eclipses. Então vamos lá, hoje a gente tem uma lua minguando no signo de Touro. E Vênus está em Gêmeos, ela entrou ontem, então ontem ela estava no grau 0, a gente já sentiu um pouco dos efeitos dessa entrada, mas hoje a gente vai sentir mais, porque hoje ela sai um pouco desse grau 0 já, né? Ela já saiu do grau 0, então fica mais fácil a gente sentir mais as energias desse planeta, principalmente porque ela rege Touro. E quem está minguando hoje, né? O signo que está sob a égide de Lua é Touro, que é um signo regido por Vênus. Então esse dia vai trazer pra gente mais sensibilidade, mais receptividade. A nossa mente naturalmente se abre a ideias mais metafísicas, mais místicas. A lua minguante, ela ativa muito o nosso chakra da coroa, tá? Vocês sabem disso, mas ela ativa. Então, por quê? Por isso que a gente fica mais desapegado, porque o lado espiritual a gente não leva nada. Vocês fizeram a conexão? Aqui abre, a gente fica, ai, não quero mais isso, vou dar, vou ficar mais generoso, fico mais objetivo, termino o que eu tenho que terminar, né? A lua minguante, ela faz, por isso que é uma lua de desapego, de limpeza, de dar coisa, de um bom momento de terminar. É uma boa lua para fazer cura, entenderam? Por isso. Então, todo mundo hoje vai ficar mais místico, mais metafísico, mais intuitivo, porque esse touro que faz a gente ficar pegado, enraizado e tal, ela tá em outro domínio. Então, a gente sai um pouco dessa coisa taurina e fica mais no mundo da fantasia. O lado negativo desse dia é isso, a gente ir para um caminho de medo, de insegurança, porque a gente está perdendo um pouco dessa segurança taurina, porque no lado da espiritualidade não tem muro, não tem carro, não tem casa, não tem cama, né? A gente não tem essas coisas. Então, a gente fica mais, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então, naturalmente, a gente pode ficar mais inseguro, mais medroso também, e isso é o problema se a gente ficar demais, porque naturalmente a gente pode ficar assim, mas a gente tem que ter fé, né? Aí, o que sustenta a gente quando a gente fica muito nesse caminho é a fé. Então, os passarinhos todos, passarinho é gostoso de ouvir, né? Quando é muita gritaria de cachorro. O problema é quando a gente fica muito nesse caminho de medo, a gente fica suscetível a ideias fantasiosas demais e começamos a acreditar em coisas que nem sempre são, que fazem sentido, nem no mundo da espiritualidade. Você sabia que até o mundo da espiritualidade deve dar risada do quanto a gente inventa coisa e cria coisa que não existe? Vocês pararam para pensar? Do outro lado, como é que eles olham pra gente? Nossa, sério que vocês estão acreditando nisso? A gente cria, a gente inventa, nossa mente é tão criativa, tão imaginativa, às vezes até para eles. Meu Deus! Então, cuidado com neurose, gente. É importante manter os pezinhos no chão, mas a gente vai dar uma voadinha mesmo, um pouquinho. Então, isso é bom, principalmente para quem é muito, não acredita em nada, as pessoas muito materialistas. Hoje é um ótimo dia para isso. E quem já tem um pezinho lá no mundo da espiritualidade, no mundo místico, geralmente quem tá aqui com a gente, né, quem tá ouvindo horóscopo, que acredita nessas questões, já tem um pezinho mais místico. Mas para todo mundo que tá aqui, então, se você conhece alguém que é muito pé no chão, muito materialista, depois que acabar esse dia, manda esse vídeo para a pessoa pensar se ela ficou mais intuitiva, se ela se abriu alguma ideia nova, se ela começou a ver coisas que ela não via antes, que ela começou a perceber as coisas, enfim, faz um teste. Arianos, olha, para vocês hoje é um dia que vocês têm muita soltura das coisas materiais, vocês vão ficar mais desapegados, mais generosos, né? Aquele dia que vocês conseguem abrir um pouco a mão, né? Cuidado só com os excessos, de gastar
o que não pode, ou de fazer escolhas muito pautado no vou viver o hoje, amanhã não sei. Então, ok, a gente tá existe essa leveza para vocês, mas é importante não se desvencilhar totalmente da vida real, tá? É um dia que vocês podem ter celebrações, festas, eventos, compartilhar coisas bacanas com as pessoas, né? Algumas vitórias pessoais, as pequenas vitórias, não importa o que. Então é um dia que você pode ter muito diálogo e muita troca positiva com as pessoas, principalmente os amigos ou os amores, tá? Taurinos, é um dia de impulso criativo, é um dia que você consegue começar a pôr em prática aquilo que você tem planejado ou que você planejou. Só que cuidado para não ir para um impulso muito grande de achar que está tudo pronto. É importante você ainda ter atenção aos detalhes das suas ideias, dos seus planos. Então, nem tudo que vocês forem fazer hoje já vai ter o retorno que vocês estão esperando. Então, ainda precisa ter um certo planejamento, um certo cuidado, uma certa reflexão nas ações, senão vocês também acabam sendo muito impulsivos e muito fantasiosos, acreditando em fadas e duendes. Então, pezinho no chão. Geminianos, olha, é muito importante que vocês cuidem da saúde, principalmente a saúde mental. Dá uma desligada, dá uma desconectada das coisas materiais, dos problemas, das coisas que vocês têm que resolver. E é um ótimo dia para leitura, para ver filme, para fazer atividades mais lúdicas, criativas, para ter conversas edificantes com as pessoas. Não é ficar perdendo seu tempo falando bobagem também, né? Mas essa Vênus em Gêmeos pode começar a abrir muito um canal de percepção e de vontade de se conectar, de se doar mais, de abraçar novas ideias, mas tudo isso ainda está em curso. Então hoje aproveita para você descansar, aproveita para você não se colocar em tantos movimentos, mas apenas alguns que podem trazer abertura de mente e de trazer novas ideias para vocês. Cancerianos, olha, hoje vocês podem ficar mais inseguros, com um pouco de incerteza a respeito do futuro ou dos seus projetos de vida, pode ficar meio se sentindo sem muita esperança ou sem inspiração. Tudo isso é natural, então pode dar uma caída hoje no seu ânimo e é importante o quê? Você se conectar com pessoas que possam te motivar e te levantar um pouco a moral, né? Então os amigos estão muito potencializados, se abram, né? A sua sensibilidade, a sua fragilidade está muito alta hoje, então você pode se sentir também muito exposto e com vontade de se resguardar, de ficar mais isolado, mas é importante você também não ficar guardando as coisas para si. Busque bons conselhos, busque ajuda se você estiver se sentindo assim. Uma outra leva aqui de cancerianos podem estar com uma compreensão alta das coisas e com uma intuição muito aguçada nesse dia de hoje, e isso é perfeito porque vai te encaminhar para uma decisão acertada. Leoninos, cuidado com o seu senso crítico, está muito ativado hoje, né? O seu senso de perfeição. Então, no trabalho, principalmente, você pode acabar se tornando uma pessoa muito chata, né? Com o seu grupo de colegas, né? E você pode ter uma necessidade de ter mais humildade, uma capacidade de ser mais harmônico. Se você conseguir ter mais flexibilidade e harmonia nas suas relações, no que você está fazendo hoje, perfeito. É um dia que tende a correr muito bem, sem grandes problemas. O seu lado criativo está super ativado, mas é importante que você não fique querendo centralizar tudo. Muito pelo contrário, seja mais flexível e compartilhe as suas ideias, tá bom? Virginianos, olha só, é importante você tomar cuidado com o excesso de liberdade. Tem uma energia de abertura para você ficar mais livre, para você fazer aquilo que você quer, mas ainda precisa ter um senso de responsabilidade, senão você vai acabar tendo atitudes meio irresponsáveis ou infantis, tá? Quanto mais você tiver julgamento claro, clareza de pensamento,
né? Pesquisar melhor as coisas que você está se envolvendo, ou que você pensa em se envolver melhor. Isso vai evitar também desgaste futuro ou decepções futuras, tá? Então assim, quero fazer um curso, quero ir para algum lugar. Pesquisa, vê se o negócio está aberto, vê se dá, né? Então, porque senão você pode ter aí obstáculos ao longo do seu dia. Cuidado com excesso de gastos também naquilo que você, nos seus desejos pessoais, saiba priorizar, tá bom? Librianos, é importante que vocês façam mudanças pontuais na vida de vocês, mudanças reais, objetivas, né? Essa lua minguante em touro traz uma necessidade de vocês olharem mais profundamente para as suas atitudes. Saia do automático, não dá mais para fazer as coisas, sempre fiz assim, sempre fiz, não dá, né? Então é uma lua que pode trazer aí alguns desafios. Para quê? Para que vocês façam mudanças. Então não adianta vocês ficarem na teimosia. É um dia mais lento, é um dia que vocês podem ter mais dificuldade de administrar as tarefas. Por quê? Porque tem muitos obstáculos, interrupções muito sérias acontecendo, quer dizer, não dá para ir, né? Como se você estivesse indo numa avenida e cai um poste, então você vai ter que dar a volta e fazer outro caminho, e aí você não sabe que caminho fazer. Então é aquele dia que traz muita dúvida, muitas indecisões. Como é que você sai desse labirinto olhando para dentro, né? Então, a percepção compreensiva de dentro para fora, para que você consiga saber o que você precisa mudar, como vai mudar. Essa resposta você mesmo vai conseguir encontrar. E aí você vai sair disso olhando para um caminho bem aberto na sua frente. Então, é um dia mais interiorizado, onde você tem que ir com calma, fazendo as coisas, sabendo levar os desafios desse dia, tá bom? Escorpianos, cuidado com ilusões, né? Um dia que você pode cair facilmente também em golpes ou situações negativas. Então é importante ter essa capacidade intuitiva e de percepção das coisas antes de você se associar ou de você comprar alguma coisa, tá? Principalmente questões financeiras. Então, repense bem onde você está gastando seu dinheiro e de que forma, para que você não tenha nenhum dissabor ali na frente do seu mês, que ainda não acabou. Estamos no finzinho, mas não acabou. Então é importante também ter um certo controle aí das coisas que você está fazendo. Com relação aos seus relacionamentos, você pode ficar decepcionado, mas por conta de um excesso de expectativa que muitas vezes você tem colocado nas pessoas. Então diminua suas expectativas e olhe para as pessoas como elas são. Sagitarianos, suas emoções também estão muito exageradas hoje, existe um certo exagero, mas o bom disso é que você está extremamente intuitivo, extremamente generoso, conseguindo se colocar de forma útil para as pessoas, querendo ser útil, querendo participar, né? E só que cuidado para você também não ser muito invasivo, querer participar de todo jeito e acabar invadindo aí o espaço do outro, não tendo muito limite, tá? Mas no geral você pode dar muitos bons conselhos ou ter uma capacidade muito grande de ouvir e dar conselhos, né? De ter esse dar e receber bem equilibrado e também organizando bem o seu dia a dia, no trabalho principalmente. Então, hoje você vai se sobressair, você vai ter o seu reconhecimento, porque você está fazendo um pouco mais do que você geralmente faz. E isso as pessoas vão perceber. Capricornianos, dia de você se livrar também de excessos, tá? Uma lua minguante aí, trazendo para você uma necessidade de você ter mais leveza no seu coração, não ver as coisas tão a ferro e fogo, tudo tão a sério, né? Excesso de compromisso, excesso de responsabilidade, às vezes tudo um excesso, ou o oposto. Então, seja como for, é um dia que você precisa ter mais humildade, pegar leve consigo mesmo. Então, não se cobre tanto, né? Nem exija tanto das suas relações. Principalmente os relacionamentos amorosos estão potencializados aqui, mas que você tem que ver qual que é o seu senso de medida. Às vezes você está pondo muita prioridade no relacionamento e pouco no trabalho, ou muito no trabalho e pouco no relacionamento. Então, é necessário ter um certo equilíbrio. Aquarianos, é um dia muito positivo, onde você consegue ter boas ideias e se organizar bem para realizar suas tarefas, se você tiver um equilíbrio emocional. Senão você também pode ir para um caminho de excessos e acabar ou tendo muita preguiça, dificuldade de ter iniciativa, ou gasto demais, ou come demais. Então, cuidado com todos esses excessos. É um dia que tem uma potencialidade de criatividade no seu dia, de você fazer coisas novas, mais inspiradas. Mas para isso você precisa estar com o seu emocional
sem carência, porque senão aquele negócio, todo excesso esconde uma falta, né? E aí, aqui que a lua minguante está mostrando que tem uma falta. Se você está indo para o excesso, que tem uma falta. E isso, aqui no seu mapa, o mapa dos aquarianos está dizendo assim, é preciso também olhar para dentro. Como eu falei no começo, gente, é uma lua que traz muito a questão da espiritualidade pra gente, porque tá abrindo nossa coroa. Todo mundo tem 7 chakras, muitos outros chakras, né? Mas os 7 principais, ninguém aqui nasceu sem chakra. Todo mundo com eles, até quem tem problema físico. Ai, mas eu não tenho chakras. E todo mundo recebe as influências. A diferença é como que a gente lida com isso. Cada um vai lidar de um jeito, mas tem. Então, olha um pouco mais para dentro. Piscianos, existem dúvidas aqui, mas essas dúvidas podem ser sanadas com uma conversa muito profunda e muito verdadeira com pessoas do seu convívio, tá? Principalmente família. É preciso ter uma troca, é preciso compartilhar os problemas, as preocupações, para que não fique tão pesado para você. Então também não fica guardando tudo, achando que que você está fazendo o máximo, não compartilhando nada. Às vezes é o contrário. Às vezes quando você começa a conversar e compartilhar, é que você se aproxima, é que você fortalece seus vínculos de afeto, tá? Então, deixa esse lado heróico, heroína, para lá, né? É importante que você consiga tirar um pouco do peso das suas costas aí com a família ou a pessoa com quem você convive. Se você não convive com ninguém, não tem ninguém, com os amigos. Compartilha. Nem que seja com o terapeuta, tá bom? Pessoal, é isso. Um ótimo dia para todo mundo e até o próximo vídeo.